Interromper via pública com o veículo passa a ser infração gravíssima. Começam a valer novas regras de funcionamento das empresas juniores. O projeto quer facilitar a vida de quem precisa deixar no conserto um celular ainda na garantia. E veja os destaques do Município Brasil, que estreia neste final de semana. Bom dia! Multa de quase R$4.000 para quem usar veículos para interromper, restringir ou perturbar a circulação em vias públicas. E quem organizar o bloqueio também será penalizado. A mudança foi aprovada pelo plenário do Senado nesta quinta-feira. Atualmente, o bloqueio proposital de via pública é considerado infração gravíssima. A multa prevista é de R$191, além da apreensão do veículo. A medida provisória 699, aprovada pelo plenário, cria um novo tipo de infração: usar carros ou caminhões para interromper a circulação, com multa de quase R$4.000. Os organizadores do bloqueio também poderão ser multados. O valor passa dos R$11.000. A proposta pune ainda os pedestres que bloquearem vias públicas. Os senadores criticaram a inclusão na medida provisória de várias emendas, mas aprovaram a proposta como estava para evitar que ela voltasse à Câmara dos Deputados. Uma alteração pontual da lei se transformou em uma verdadeira reforma do Código de Trânsito Brasileiro, realizada por meio de carona e uma medida provisória, modalidade de processo que passou a ser regra no Parlamento Federal. O plenário também aprovou um projeto que destina recursos para o Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica, o PROCEL, que promove ações de combate ao desperdício. Pela proposta da senadora Ana Amélia, 20% dos recursos das empresas de energia elétrica destinados à eficiência energética serão aplicados no PROCEL. O texto, que voltou da Câmara dos Deputados, também acaba com o percentual mínimo dos recursos que devem ser aplicados em residências beneficiadas pela tarifa social. O objetivo é liberar mais dinheiro para eficiência energética em indústrias. A eficiência energética, inclusive, tem dois desdobramentos importantes: o investimento na pesquisa e no desenvolvimento e o atendimento à tarifa social, às comunidades carentes, à zona rural. Portanto, um projeto de suma importância e um projeto que, para esse momento de crise, é um projeto fundamental para a indústria. Existem vários fatores econômicos e sociais e também de sustentabilidade, porque quanto menos energia se consome, você está criando as condições para ter a energia disponível e não correr risco de um novo apagão, mesmo que hoje as condições climáticas sejam mais favoráveis. Os senadores aprovaram ainda uma proposta que inclui o ensino de artes visuais, música, dança e teatro no currículo da educação básica. O texto dá um prazo de 5 anos para a formação dos professores e implantação das novas disciplinas. Esse é um projeto que, ao meu ver, só traz vantagens, que é incluir o ensino da arte no currículo das nossas escolas. Sem isso, a gente não vai conseguir criar uma consciência, nem ensinar nossos jovens a deslumbrar-se com as belezas do mundo, o que é tão importante quanto fazê-los pela ciência entenderem a realidade do mundo. O plenário também aprovou 2 medidas provisórias que liberam créditos extras para vários ministérios, no valor total de mais de R$39 bilhões. Entre outras coisas, os recursos são destinados à organização das Olimpíadas e ao combate ao Zika, ao chikungunya e à dengue. Novas regras para o funcionamento das empresas juniores. Elas estão em lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira. O objetivo é estimular o empreendedorismo dentro das universidades. O Brasil tem 1.200 empresas juniores. Ligadas a instituições de ensino superior, permitem ao aluno aprender na prática o que é preciso saber para entrar no mercado de trabalho. Só na Universidade de Brasília são 26 experiências desse tipo. No curso de publicidade, a 296 está nativa há 20 anos. Toda a parte de gestão, de projetos é feita pelos estudantes. Então, eles cuidam desde o administrativo financeiro dessa empresa até mesmo a parte de execução de projetos, que no nosso caso seriam as campanhas publicitárias. Hoje, cada instituição tem suas próprias regras para as empresas juniores. A nova lei unifica e padroniza os critérios.
o professor orientador tem a sua carga horária incluída na sua atividade curricular, o espaço físico é garantido pelas universidades e, com isso, as empresas juniores organizam estudantes de contabilidade, de arquitetura, de medicina. Pela lei, as empresas juniores precisam estar ligadas a instituições de ensino superior, sejam públicas ou privadas. A gestão fica por conta dos estudantes, independentemente da direção da faculdade ou do centro acadêmico. Cada grupo deve contar com o acompanhamento de um professor para orientar as atividades. Só podem participar alunos matriculados no curso de graduação a que a empresa esteja ligada. Ela pode cobrar pelo serviço, mas o trabalho dos estudantes é voluntário. A gente recebe o dinheiro, o pagamento do cliente, mas nunca ele é revertido em salário para os membros. É sempre revertido em uma capacitação ou investimento na estrutura física da empresa. O professor Heraldo Matricardi acompanha a Ecoflor, empresa júnior do curso de Engenharia Florestal. O grupo presta serviços nas áreas de paisagismo, captação de água pluvial e manutenção de florestas. Para ele, a lei vai estimular a formação de novas empresas. Cada uma tem uma especificidade e isso deve ser visto com bastante cautela, porque aí evita o que a gente estava comentando, algum engessamento, alguma coisa que acabe atrapalhando o funcionamento dessas associações que andam razoavelmente bem do jeito que estão, né? Só falta esse guarda-chuva para protegê-las melhor, legal, né? A proposta aprovada pelo Congresso recebeu apenas um veto da Presidente da República. Fica proibida a empresa júnior admitir pessoas jurídicas que queiram colaborar com a entidade. A ideia é evitar a violação de direitos trabalhistas e garantir que apenas estudantes matriculados em instituição de ensino superior participem da associação. Celular com defeito prejudica o dia a dia de milhões de brasileiros. Um projeto pronto para votação em plenário oferece uma alternativa para quem tem um aparelho na garantia e não pode ficar sem telefone enquanto é feito o conserto. Mãe de 2 crianças e diretora do Hospital Materno Infantil de Brasília, sem o celular, a vida de Renata Peixoto fica muito mais complicada. Eu fiquei sem telefone 48 horas, porque eu levei na assistência, a assistência disse que não tinha como consertar, que tinha que solicitar um telefone novo. E foi um desespero? Foi um desespero. Para médico, ginecologista, obstetra, um desespero. Hoje, a gente não consegue ficar sem o smartphone, principalmente sem a mensagem, sem o WhatsApp, pelo paciente, né? O dia a dia, uma dúvida, não que você vai fazer um tratamento via telefone, mas um esclarecimento de dúvida, evitar uma ida no pronto-socorro, que você pode conseguir acalmar o paciente pelo telefone, por uma mensagem, isso facilita bastante. Pelo Código Brasileiro do Consumidor, a assistência técnica autorizada tem até 30 dias para consertar o aparelho ou, se isso não for possível, o fabricante deve trocá-lo por outro, caso esteja no prazo de garantia. Para que nesse intervalo o usuário não seja prejudicado, o PLC 142 de 2015 estabelece que a autorizada forneça, por empréstimo, um celular capaz de originar e receber chamadas e mensagens de texto. Mas o relator na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor apresentou uma emenda contemplando os assinantes de pacotes da internet. Hoje a gente sabe que a gente recebe poucas ligações. Você passa o tempo todo no WhatsApp ou no Facebook ou mandando mensagem pelo menos. Você fala muito pouco hoje no celular. Toda vez que você cria um projeto de lei que você traz uma obrigação para o fornecedor, isso traz um custo. Esse custo é a ponta que paga, que é o consumidor. Então não tem como o consumidor escapar desse custo. Tudo isso é sem ônus para o consumidor. Ele não fique sem meio de comunicação, que a assistência técnica possa emprestar, vamos usar esse termo, um outro aparelho para que ele fique usando, inclusive com internet. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor do Senado. A volta da CPMF traz mais benefícios ou prejuízos aos brasileiros? O programa Município Brasil, da TV Senado, ouviu especialistas, prefeitos e senadores para tentar responder a essa pergunta. Veja também uma reportagem especial sobre a acessibilidade em parques de diversão. Lembra da CPMF? Ela pode voltar.
Tem muita gente que não está gostando dessa história não, mas a CPMF pode ajudar muitas cidades que estão precisando de um reforço no caixa. Dívidas com funcionários, falta de dinheiro para reformar escolas, hospitais com problemas no atendimento. As demandas de um município são inúmeras e toda receita é bem-vinda. Será? Mesmo se o nome dela for CPMF? A gente sabe que tem essa resistência, mas a gente sabe que tanto os municípios quanto os estados e a própria União precisam desse recurso. Sem apoio para aprovar a recriação do imposto, o governo incluiu estados e municípios na jogada. Para atender todo mundo, subiu a porcentagem para 0,38%. Isso é uma cenourinha que ele está oferecendo aos estados para tentar que os governadores pressionem as bancadas a votarem o que as bancadas não vão votar. A distribuição seria assim: 0,20% ficariam para a União e 0,18% seriam divididos igualmente entre estados e municípios, 0,09% para cada um. Mas a ideia ainda divide opiniões. Se eu for olhar como prefeito, eu diria que sou a favor. Mas eu não olho como prefeito, eu olho como empresário, como cidadão, como pessoa que vive no país. A CPMF não pode voltar. Tem dois pontos que você pode analisar a questão do CPMF. Eu vejo que aumentar o imposto num país que nós já estamos com um sistema tributário alto, ele é muito complicado. Ele tem que ser bem avaliado, bem analisado. A volta da CPMF ainda depende de votação do Congresso Nacional. Mas o ministro da Fazenda reforçou que enquanto as reformas não forem aprovadas, a CPMF é a melhor alternativa que o governo tem para aumentar temporariamente as receitas e ajudar as 3 esferas de governo. Eu sei que é uma proposta polêmica a questão da CPMF, mas nós ainda achamos necessária. Se não for possível aprovar no prazo previsto na lei orçamentária, que nós trabalhamos com essa receita em 2017. O Município Brasil estreia nesse sábado às 8 da noite e tem reprise no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Não perca! Você assiste a outras notícias no nosso site senado.leg.br/TV ou durante o dia nos boletins do Senado Agora. E está marcada para as 9 horas da manhã a sessão plenária do Senado desta sexta-feira. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!